Há pouco mais de 2 anos, Cristiane e eu lançamos o livro Casamento Blindado. O livro, baseado na nossa experiência pessoal e também no nosso trabalho de aconselhamento de casais. Nós acreditávamos que com ele podíamos ajudar muita gente. Afinal, os nossos problemas eram comuns em muitos casamentos. E a receita foi simples. Exemplos pessoais, tarefas estimuladoras e ferramentas práticas para resolver os problemas na raiz. Agora, com mais de 2,5 milhões de cópias vendidas e pelo 2º ano consecutivo na lista dos livros mais vendidos, o Casamento Blindado saiu do Brasil e ganhou o mundo. Com traduções em inglês, francês e espanhol, o livro está presente na Europa, África, Estados Unidos e, claro, na América Latina. Está disponível também na versão e-book e em áudio. E a cada casamento refeito, a cada relação bem-sucedida, a cada família reconstruída, sentimos que o nosso objetivo vem sendo alcançado. Isso porque acreditamos que, apesar das altas taxas de divórcio, as pessoas querem continuar casadas, serem felizes, só não sabem como. E quando leem um livro, descobrem que isso é possível sim. Neste documentário de hoje, você vai conhecer a história de diversos casais que contam o antes e o depois da leitura de Casamento Blindado. Você verá que não existem teorias mirabolantes e nem fórmulas prontas. O que funciona mesmo é a vontade de fazer dar certo o casamento e de praticar o que eles aprenderam no livro. Foram mais de 3 meses de produção e gravações. E em muitas dessas histórias você vai se identificar. Agora com vocês a primeira parte do documentário Casamento Blindado, da dor ao amor. Mas vai devagar com o meu carro e não sei o que, você vai matar a gente. Mas eu não gostava, que ele bebia muito. 2 meses, a gente casou 2 meses depois, já queria divórcio. Uma semana, 15 dias, pra mim era normal ficar sem conversar com ele. Se não faz mais sentido, então por que continuar? Meu nome é Everton. Eu sou a Bianca. Estamos aqui para contar a nossa história, né? Do casamento, que estamos há 3 anos casados. Vamos contar um pouco da nossa história. A gente namorou 1 ano e meio, uma maravilha. Casamos, teve a festa, muita comida. Mas como a convivência aí foi viver junto... Aí a casa caiu. Faz isso para mim? Já faço. Aí eu já ficava meio bravo. Aí eu falava, não, faz agora. Não, daqui a pouco eu faço. Faz agora. Não, daqui a pouco eu faço. Aí nisso também, daí eu fazia o quê? Então quando ela vinha me pedir as coisas, eu fazia o mesmo. Ele pagava Ah, você quer que eu faça? Ah, depois eu faço. Ah, troca isso pra mim, faz. Não, depois eu faço. Eu não ficava bravo, às vezes, de ela querer opinar ou dar a ideia dela. Eu nunca liguei disso. Mas o que eu ficava muito bravo é que eu falava uma coisa, ela queria me bater de frente, queria me responder, que ela tivesse certo, ou aumentasse o tom dela de voz comigo. Isso eu não aceitava. Daí é onde... No começo eu não entendia, eu discutia com ela, a gente acabava brigando. Nenhum dos dois cedia. Eu não quero pedir desculpa, ele muito menos. Ele nunca, nesse tempo que a gente brigou, ele nunca foi o meu de chegar e falar assim, não, desculpa, eu tô errado. Então isso pra mim era o fim do mundo. Cada vez a gente sentar e resolver a questão, nós deixávamos passar e foi atrapalhando muito o nosso casamento daí logo no começo. A mãe dela sempre agradava, mimava ela, falava pra ela, mimava. Tudo que ela queria, a mamãe fazia. Ah, acordava à noite, ou de madrugada, eu quero leite. A mãe dela acordava e fazia. Ela vinha pedir, ah, você faz? Não, tô dormindo, não vou acordar pra fazer leite de madrugada. Eu acordava, fazia para ela, de manhã também a mesma coisa. Daí ela queria café da manhã, deixava tudo arrumadinho para ela. Mimei muito. E tudo que ela pedia para mim, eu fazia. O que minha mãe falava e implicava com ele, ou que a avó dele falava e implicava comigo, ao invés de a gente guardar numa gavetinha, deixar lá guardado e não mexer mais, eu ia tomar satisfação com ele pela atitude da avó dele e ele vinha tomar satisfação comigo pela atitude da minha mãe. Meu nome é Roberta. Meu nome é Bruno. Nós somos aqui de Vila Velha, Espírito Santo. No início foi tudo belo, tudo bonito, tudo colorido, apaixonante. Minha mãe achou ele o cara perfeito. Roberta, ele é tão gente boa, ele conversa tanto com a gente, tão simpático. Viu todas as qualidades do Bruno. Aí
Até um dia que eu falei assim, mãe, é o homem da minha vida. Aí ela começou a olhar os defeitos. Eu achava que o Bruno não era para ela ainda por causa, primeira coisa, muito mais velho e ela tão jovem. Botava defeito nele e que ele não era uma pessoa adequada para ela, que ele era um simples professor de educação física. Às vezes, gente, chegava meia-noite em casa e ela estava reclamando porque eu quero dormir, porque você vai me acordar, porque você está na rua meia-noite, de sábado. Meia-noite? Não, às vezes 10 horas. 10 horas ela estava reclamando. Meia-noite ela já estava lá no cume da reclamação. Eu reclamava mesmo. Reclamava principalmente porque ela chegava muito tarde. Ela tinha um pouquinho de ciúme, não como a mãe dela, né? Mas, de vez em quando, elas davam umas alfinetadas, né? É isso, é aquilo, jogavam os defeitos dela, né? Eu nunca via as qualidades. Eu me preocupava muito dele arrumar uma pessoa que não fosse legal, assim, boa esposa com ele e tudo. O problema todo da minha avó era o ciúme escondido. Ela não falava diretamente pra mim, ela não falava diretamente, às vezes, pra ela, né? Ela falava pra outras pessoas e a gente ficava sabendo, entendeu? E eu senti muita falta da minha mãe, porque tudo minha mãe fazia pra mim. Passava minha roupa, deixava minha comida pronta, o meu leitinho de madrugada. Acordava, tinha que ligar pra mãe dela. Dava um pouco almoço, tinha que ligar pra mãe dela. À noite, a mãe... No dia 2 de setembro, a gente estava chegando aqui em Vila Velha. Ah, mãe, cheguei e tal, não sei o quê. E ela lá, entrando em depressão, porque estava sozinha, porque eu perdi a razão de viver, a minha filha, que eu não sei o quê, nananã. Aí até que ela falou assim, na primeira semana, a gente aqui, mês que vem eu vou ver se eu vou aí. Aí, caraca. A gente pegou o livro, né? Adquirimos o livro pra gente poder ler. Acho que o excesso de bagagem, pra mim, foi um dos principais pontos. Corta o cordão umbilical, você já cortou faz tempo, agora eu e você. Então isso, agora ela mudou, né? Mas foi difícil no começo. Ela queria trazer a sogra pra morar junto, aí não dá, né? Falei, não, Roberta, nem ela, nem minha avó. Não vem ninguém agora. Tinha um mês de casado com ela, não tinha ainda cortado, nem eu tinha cortado direito o cordão umbilical dela. Se a gente deixasse, ela via nós estaríamos deixando ela se meter na nossa vida. Parece que naquele momento que eu falei com ela, eu lembrei exatamente tudo que estava escrito no livro, entendeu? É problema nosso, a gente tem que resolver. Foi uma das coisas que eu vi que eu realmente estava aplicando o que estava escrito ali no livro, né? O que eles viveram e que serviu pra gente. E aí, quando a gente veio pra cá, sem ninguém pra recorrer, ele virou o meu sol. Tudo era o Bruno. E ele sempre procurou e continua procurando me passar essa segurança. Eu procurei pesar qual o comportamento dele. Por que eu vou ficar esquentando a cabeça com algo que não existe? Também uma das piores coisas é a mulher levar um gelo do marido. Você tá ali falando com ele, você pode estar aquele quebra-pau, mas ele fica quieto. Ele não abre a boca pra falar nada, ele só te observa. Everton, não faz isso, vai fazer isso. Ficava igual aqueles grilos, né? Eu queria descansar, chego em casa, assistir televisão, deitar. Ela faz isso, faz aquilo. Eu falo, não vou fazer. Quer ficar no canto dele, mas não, a mulher quer conversar. A caixinha do nada, isso. Eu chegava, queria conversar com ele. Como foi o seu dia? Eu sempre gostei disso, né? Chegar, conversar. E ele pegava e falava assim, não quero conversar. Tipo, deixa eu em paz, eu quero ficar na minha caixinha do nada. Aquela Roberta implicando comigo porque eu tô parado, olhando pro teto, descansando, sem fazer nada. Por que você tá fazendo? Você tá pensando em quê? Eu tô pensando em nada. Mas como assim? Você tá pensando em alguma coisa? Eu falei, não. Aí ela leu sobre a caixinha do nada, ela entendeu. Mas não é tão fácil assim, não. Você tá chateado comigo? O que você tem? Não, nada, tô quieto na minha. Tô quieto na minha. O começo foi difícil, mas a gente foi adaptando as tarefas, de achar os defeitos um do outro, as qualidades. Eu já lendo o livro, praticando alguns exercícios do livro, né? Umas tarefinhas. Eu já fui começando a pedir desculpa pra ela. A gente passou a ser não só marido, mas amigo um do outro. Mas é incrível como é que nos relacionamentos as coisas se repetem. E como é que, ainda que seja um capítulo, serve para a vida de qualquer pessoa. Ela colocava em prática, se eu fosse brigar, ela não brigava. Ou se ela fosse brigar, eu já não brigava. Como o livro do Casamento Blindado me ajudou, aí eu resolvi dar ele para minha irmã. Eu tenho a foto, tudo bonitinho, que eu dei para ela, embrulhei num presente. Ela até ficou surpresa, porque ela já queria ler o livro. A gente costuma dizer que a gente casou em 2013, que foi o 2º ano do nosso casamento. Que realmente agora é um casamento feliz.
nome é Carlos Maciel e sou casado com a Rose há 19 anos. Nós sempre fomos, desde o começo do namoro, muito companheiros. E desse fortalecimento é que nós decidimos, então, nos casar. Mas, com o passar do tempo, vem a convivência, né? Aquela questão da toalha na cama, né? Aí o chinelo, as roupas que ficam, né? A gente tem que pegar as coisas e organizar e tudo. No tempo da gravidez foi muito bom. Eu me sentia gorda, o barrigão, eu dizia que parecia um hipopótamo, aquela coisa, sabe? E ele dizia, não, que eu gosto de você assim, só que eu não acreditava. Então você se sente sufocado. Aquele amor começa a ser sufocado. Porque por mais que você faça, a outra pessoa continua desconfiando de você. Era aquela questão de possessividade. Então, tinham as brigas constantes, né? Se não faz mais sentido, então por que continuar? Então, cheguei para ela e disse, olha, quer saber de uma coisa? Não dá mais certo, vou pegar minhas coisas, vou me embora e eu não amo mais você. O que está acontecendo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando nós começamos a ler juntos. Foi interessante, porque a cada capítulo do livro, cada sugestão que era passada de tarefa, nós íamos fazendo. E foram essas tarefas que vieram dar a solução, a clareza para a realidade que nós estávamos vivendo. Quando nós começamos a descobrir quais eram as raízes do problema, quando nós começamos a conversar mais, não só conversar, mas saber conversar. E focar na solução, né? E focar na solução. Mas eu não sabia conversar com ela como deveria conversar. Então, quando nós começamos a fazer a lista e ela começou a falar para mim o que desagradava em mim, para ela, eu comecei a ter uma noção de que eu também tinha minhas falhas. E eu tinha que me corrigir. Acontecia algo, ele se fechava. Hoje, ele me escuta. Ele não guarda, pro outro dia, um problema que, de repente, começou à noite. Essa questão de respeitar a questão da caixinha, né? Daquele momento do silêncio dele, aquele momento que ele não quer falar agora, mas que ele não está pensando em nada, e eu respeito hoje. Com o casamento blindado, o que a gente aprendeu? Aprendeu a valorizar o casamento. Porque não adianta só ler, tem que ler e praticar. Vamos lá, continua, faz de novo, tenta mais uma vez. Faz um exercício diante do espelho e tenta agir de uma maneira diferente. Com certeza vai ter resultado. Eu estava em um bar com alguns amigos quando havia uma mesa. Eu me sentei ao seu lado e começamos a conversar. Mas eu não tinha nenhuma segunda intenção naquele momento. Eu estava saindo de outra relação, me divorciando. E naquela noite, descobri que ela estava na mesma situação, se divorciando também. E isso nos aproximou. Naquele instante, já começamos a nos olhar de forma diferente. Me peguei pensando se era possível começar um relacionamento com ela. Afinal, éramos compatíveis, não é? Ela já tinha uma experiência, eu também já tinha tido outro casamento. Então, começamos a colocar em prática o que já sabíamos de casamento, mas sem tirar as partes ruins. Carregamos tudo de novo para a nova relação. Nós queríamos evitar cometer os mesmos erros das nossas relações anteriores. Queríamos fazer o que era melhor para nós dois, porque depois que nós já estávamos juntos, eu comecei a me dar conta de outros hábitos dele. Ele começou a passar muito tempo no computador. Desde que nós estamos juntos, eu me lembro de umas 2 vezes que eu fui dormir chateada porque ele não largava o computador a noite inteira. Eu colocava o computador em primeiro lugar. Quando ela vinha falar comigo e pedir carinho, eu a rejeitava. Esperava um pouco. Espera um pouco.
Espera um pouco, eu tô vendo uma coisa aqui agora que é importante. Mas lendo o livro, eu pude aprender muito. Uma das coisas que nós mais gostamos do livro foi a lista. E aí, começamos a fazer a lista. O que eu não gostava nela, e ela também escreveu o que não gostava em mim. E nós trocamos. E foi aí que eu me dei conta dos meus erros. E ela se deu conta dos erros dela. Uma das coisas que eu aprendi com o livro foi a parte da caixa do nada. Eu me esquecia do que ela falava. Porque ela falava comigo quando eu estava vendo TV ou no computador e eu nem respondia. Isso aconteceu tantas vezes que eu comecei a pensar que tinha um problema. E o livro me mostrou que não, que isso é natural. Todos os homens são assim. E eu não tinha problema nenhum. Quando nós começamos a ter problemas, eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Eu não quero perdê-lo, eu não quero gritar com ele, nem faltar com respeito. Eu não quero ficar criticando. E no livro Casamento Blindado, a Cristiane fala do para-raio. E aí eu aprendi o que eu devia fazer e pratiquei isso. Às vezes eu ia para o carro, me enfiava no carro e gritava. E aí eu desabafava lá, em vez de fazer isso com ele. E pouco a pouco, lendo mais o livro, eu fui aprendendo a me controlar. Imaginava o casamento como uma coisa só, mas não é. São diversas coisas. Como conviver, como se comunicar, são milhões de coisas. Fomos lendo o livro e aprendendo. Ela comprou um livro e eu outro. Começamos a ler. Depois, perguntávamos o que você entendeu, o que eu entendi, trocávamos as experiências. Isso nos levou a ver o que não víamos e a como resolver os nossos problemas. Hoje, graças ao livro Casamento Blindado, podemos dizer que nos conhecemos mais, temos mais comunicação e mais intimidade como casal. Como ele trabalha por conta, ele tem que sempre estar ligado com alguma coisa. E aí teve um dia que a gente saiu, né? A gente foi comer fora, de repente toca o celular. Ele chama o garçom e fala assim, põe tudo pra viagem porque a gente tem que sair correndo. Eu falei, eu não acredito, eu vim aqui pra comer numa boa e tal. Finalmente chegamos no local onde disparou o alarme. Era alarme falso. Eu sou o Carlos. E eu sou a Fernanda. Hoje nós estamos aqui para contar a nossa história. A gente se conheceu foi através de uma reunião que a gente tem, né, de um grupo que a gente participa. Eu acabei ligando no celular e um outro rapaz fazia parte do grupo, né? Só que era o celular dela. Que o rapaz tinha emprestado o celular dela pra falar comigo, né? Aí eu liguei mais 2 vezes. E aí eu falei assim, opa, peraí. Falei pra ele que esse celular não é do rapaz, o celular é meu. Então, logo que eu me separei, minha filha veio com um presente pra mim. Né? E quando eu abri, era o livro Casamento Blindado. Então, ali eu comecei a ler, né? Comecei a ver que muitas coisas eu me identificava. Então, eu falei assim, hoje eu tenho uma nova oportunidade de fazer diferente. Levantei questão de família, né? Eu falei assim, você não vai ter somente a mim, mas ela virá junto. Então, assim, a gente praticamente vai estar com a família formada já. A maior dificuldade para a gente se adaptar no casamento foi a relação aos nossos filhos, né? Poxa, ver uma pessoa que querer mandar nas atitudes do meu filho ou em mim foi um pouco meio difícil, né? Sou Evilásio. Eu sou Viviane. Um casal de amigos, né, nossos, nos apresentou. Ela me olhou, olhei pra ela e pronto. Me apaixonei, né? A gente namoro, noivado, né, e casamento foi 1 ano e 2 meses. A maior dificuldade para a gente se adaptar no casamento foi a relação aos nossos filhos, né? Que ele tem um filho, eu também tenho um. Então, assim, entrou em choque, né? Ele tinha um jeito com o filho dele e eu tinha um jeito com o meu filho. Então, eu não aceitava a maneira dele
E nem ele aceitava da maneira que eu agia com meu filho. Esses conflitos foi tão sério que a gente casou em junho. Quando foi em agosto, ela queria já divorciar. Não dá mais. Um exemplo muito forte foi a questão do ciúme, né? Ela ciumava demais, feio pra caramba. Foi daí que a gente descobriu esse livro, Casamento Blindado, que a gente achou muito interessante. Primeiro ela começou a ler o livro e daí eu vi que ela começou a mudar. E aí, em determinado momento, eu estava falando, ela parando para pensar e falei, poxa, que bom, tem algo acontecendo aí. Foi aí que a gente começou a ver e tal e descobri que ela estava lendo o livro e pegando as ferramentas e tal e praticando, né? Como ele trabalha por conta e o serviço dele é muito dinâmico, então é telefone direto, internet, então ele tem que sempre estar ligado com alguma coisa. Era um ponto que ela acabava pegando no meu pé. Com o tempo isso foi mudando, né? Eu fui aprendendo como controlar isso. Lendo o livro, eu fui aprendendo a ser mais educado. Um ponto-chave que fala sobre o casamento e a empresa, né? Eu fui aprendendo a separar, né? Vai ter horas que a gente ia estar junto e não ia ter como ele falar, não vou atender. Não, atende, mas tudo tem um limite. E por outro lado também, se a gente for ver, né, o lado bom da coisa, eu pensei, se ele cuida bem da empresa dele, ele tem todo esse tratamento VIP com os clientes, como será que ele não vai ser comigo, né, no nosso casamento, né? Afinal de contas, eu sou cliente VIP dele, né? Foi difícil para mim, assim, ceder, né? Que, assim, eu achava que eu tinha que fazer o que eu queria, né? Então, era meu filho, eu sempre mandei nele, eu sempre tomei minhas atitudes. Então, assim, poxa, ver uma pessoa que querer mandar nas atitudes do meu filho ou em mim foi um pouco meio difícil, né? Eu vinha de uma outra educação que, não, o marido é aquilo ali que vai, que é o cabeça, tem que mandar, isso e o quê. Eu falei assim, poxa, agora que eu faço? Tem que ceder. Ele dizia assim, mas agora a gente é casado. Você agora somos um só, não é mais você sozinha. E aquilo ali para mim foi um pouco difícil entender aquilo, né? Porque eu era muito cabeça dura mesmo, muito cabeça dura. Mesmo sendo do jeito errado, tinha que ser do meu jeito. Para mim era isso, a mulher manda na casa, a mulher vai ter que fazer e tal. E eu lendo o livro, participando da terapia, eu aprendi que não, né? Que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que consultar quem está ao nosso lado. Um dado do livro que me chamou muita atenção foi a respeito da bagagem. Porque como eu vim de um outro relacionamento, então eu tinha as minhas bagagens, né? E era algo que o problema estaria em mim. Então eu teria que aprender a deixar minhas bagagens, a não deixar com que isso viesse a interferir. A gente pode citar a questão da lista, né? Nossa, quando a gente foi fazer essa lista, deu confusão. O ponto principal que eu sempre falei para ela era não me ouvir. Tudo que ele foi falando eu fui aceitando, não muito fácil, mas fui anotando. Eu cheguei a anotar. Quando eu fui falar, falei, acho que na terceira coisa que eu falei, ele já não gostou. Ele já se revoltou, se manifestou, né? Ficou chateado. Mas com o tempo depois ele aceitou. Ele reconheceu, eu reconheci também. E a gente foi botando em prática tudo aquilo. Eu fui botando em prática. O que ele disse que a parte mais importante foi que me chamou a atenção, que ele falou assim, você não me ouve. E dali eu fui passando a ouvir ele mais, né? A caixinha do nada, que ela falava muito, você é muito mudo, não sei o quê. A gente tava parado lá, tipo um exemplo, na sala assistindo um filme. Ela ficava lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu focado nela. Você tá aí? Tá tudo bem? E eu falei, aí quando a gente começou a ler, tem aquele catinho do nada. Eu falei, tá vendo? Ele tava no catinho do nada. Eu falei assim, poxa, os homens têm um momento deles de querer estar um pouco só, de querer estar sozinho. Foi aí que eu respeitei mais o momento dele. E outra coisa também foi a questão da raiz do problema, né? Que às vezes a gente discutia e, tipo, como é que a gente começou essa discussão que a gente nem... De onde veio e tal. Para que o meu casamento continuasse, eu mudei. Eu tive que mudar, eu reconheci que o problema era eu. Eu presenteei o livro. Uma pessoa que me procurou, né? E falou, eu tô a ponto de me separar, né? Porque eu não aguento mais, acho que meu casamento caiu na rotina, a gente já não tem mais aquela ligação, tal, assim. Eu falei assim, olha, se você ainda
quer lutar pelo seu casamento, eu tenho uma receita. Mas aí você vai ter que fazer a sua parte. A minha parte eu vou fazer. E depois de alguns meses eu reencontrei essa pessoa, do qual ela falou, olha, foi o melhor presente que eu ganhei. Hoje eu me sinto uma mulher realizada, hoje eu me sinto feliz, né? Através desse livro, Casamento Blindado, foi que me ajudou muito. Hoje eu me sinto mais uma mulher mais decidida, uma mulher mais assim, que eu escuto mais, né? Meu esposo. Digo com toda certeza, se a gente não tivesse conhecido o livro, não tivesse lido, não estaríamos casados hoje. Acontece alguma coisa, a gente senta, conversa, esclarece, relembra sobre o livro e a gente acaba ali se acertando, né? Valeu a pena, né? Que casamento é isso, é a entrega total de um para com o outro. Eu não vou casar para mim ser feliz, eu vou casar para fazer ele feliz. E ele também casou para me fazer feliz. Bom, eu sou Rosângela. Sou Felipe Magalhães, estamos juntos há 4 anos. A gente se conheceu na faculdade. Eu costumava chegar cedo na faculdade. Eu disse pra ela, ó, vai ter um trabalho em dupla. Aí quando a gente foi fazer o trabalho, começou a namorar ali naquele dia, né? A gente, como estava se conhecendo, e eu vinha de uma época de... Eu tava muito tempo solteiro, aí eu tinha essas amizadezinhas com mulheres. Beijava, abraçava, ficava pegando na mão. Eu tinha muito ciúme assim, de telefone, de celular, né? Porque ele tinha muita amiga que ligava pra ele. Aí quando eu vi ele falando assim, meio baixinho, aí eu já sabia que era uma menina, né? Perguntando quem é essa, e não sei o que, apague, tire isso, não sei o que. Aí depois os meninos ficaram perto dela, eu comecei a falar também, não quero você perto dos meninos lá, que você é muito bonito, sei lá. Eu comecei a fazer a leitura do livro, Casamento Blindado, e aí eu comecei a colocar em prática tudo que eu estava lendo no livro. E de vez em quando eu me pegava fazendo as mesmas atitudes que eu tinha antes, de ciúme, que era olhar o celular dele, olhar e-mail. Aí toda vez que eu me pegava fazendo isso, aí eu me policiava, né? Dizer, não, então agora eu vou confiar, né? Vou colocar em prática, vou ficar na minha, né? Para poder ver qual é a reação dele, o que realmente ele quer. Quando eu fui lendo o livro, né, acompanhando a leitura dela, que eu não gostava de ler, né, aí eu fui também me policiando, né? Às vezes as meninas chegavam para me abraçar, me dar um cheiro, eu já me afastava, assim. A gente descobriu aonde é a ferida dela. Poxa, se eu fizer isso, vai magoar ela. Então, eu aprendi que se ela tá ferida, eu também fico ferido. O resultado, na verdade, foi esse, a gente ficar mais junto, mais unido, conversar mais, falar a mesma língua. Eu me identifiquei muito com a questão da bagagem. Então eu não sabia o que era um casamento, que na minha casa os casamentos não deram certo. O livro me ensinou que a gente tem que fazer a nossa história, né? A gente tem que fazer a nossa história, a gente não tem que trazer essas bagagens com a gente, esse peso. Tem que mudar o que dizem que é natural, né? Porque eu também tenho essa bagagem. E, assim, outro detalhe também do livro que ele fala assim, nunca dormir com um problema. A gente passa o dia todo sem se falar, chateado um com o outro. Mas quando chega em casa, a gente senta, faz as coisas e conversa. Eu errei assim, você me perdoa. Não, perdoa, a gente vai fazer assim, assim. E nunca dormir com um problema. O livro fala também, aborda a questão da caixinha do nada. Né? Eu comecei a ler e comecei a ver que realmente isso acontece com frequência. Por quê? Porque a mulher, assim, ela é muito automática. Ela chega em casa, ela quer fazer as coisas logo, ela quer resolver as coisas logo com antecedência. O homem não, ele quer ficar lá descansando, quer ficar na dele, quietinho. Então, no começo eu não entendia muito isso, né? Aí ele gosta muito de videogame. Aí eu exagerava, então eu fui, poxa, tá errado. Eu não posso ficar altas horas jogando e ela lá sozinha. Então não pode. Aí a gente combinava, jogava 2, 3 horas assim, no dia, na noite. Depois ficava o tempo de nós dois juntos. Eu fiz 12 pessoas comprar no meu trabalho esse livro. Presenteei meu irmão com ele, com o livro. O irmão dela tava 10 anos namorando. Não deu 1 ano depois, eles casaram. A gente viu que o casamento que tem no livro existe, né? Que realmente é verdade, que as coisas que a gente aprende, as pessoas acham que tudo é natural, que tudo é muito normal.
né? E as pessoas hoje casam já pensando em separar. Se não der certo, a gente separa. Então a gente viu que isso não é comum, isso não é normal, isso não é o certo, né? O certo é você realmente aprender com os defeitos e superar. Então, assim, a minha vida começou aos 11 anos, né? Aos 11 anos eu comecei a sair, escondido dos meus pais. Mas eu não gostava, que ele bebia muito. Às vezes eu tinha medo. Desejamos a todos mais união, amor e fé. É tempo de celebrar, sonhar e refletir. Boas festas, muitas realizações. Em quantas histórias você se identificou? A lista, bagagem familiar, o gelo do marido. Mas não acabou ainda. Se você ainda não se viu aí no documentário, prepare-se, porque mais casais vão contar como usaram o livro a favor do casamento. A segunda e última parte do documentário Casamento Blindado, da dor ao amor. Às vezes até inventava alguma coisa, estava pensando para ela dar sossego. Estava passando por uma situação muito difícil. Eu segui a minha vida sozinho. Então, assim, a minha vida começou aos 11 anos, né? Aos 11 anos eu comecei a sair, escondido dos meus pais. Comecei a ficar com vários tipos de pessoas, me envolver mesmo. Com 15 anos eu fiz o que fiz. Eu sou Giovanni. Sou Rafaela. Somos aqui do Rio de Janeiro e daqui a 2 semanas nós vamos nos casar. Aí, do nada, ele apareceu no meu Facebook. E eu fui me aproximando através da rede social. Eu conversava com ela, perguntava como que ela estava. Eu comecei a me interessar mais por ela. Então, depois foi se passando e eu fui vendo algo diferente nele. Comecei a perceber também que ela estava se interessando por mim. E ele me mandou uma mensagem pelo Facebook me pedindo meu número. Eu liguei para ela, já decidido, né? Aí ele me ligou, eu fiquei feliz, né? Eu sempre fui muito carente de amizade, né? Então naquela noite eu me abri, porque eu tava precisando, né? E eu contei tudo. Quando ela me contou tudo isso, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, olha, como é que vai ser a nossa situação? Eu quero te conhecer. Quero saber mais de você, quero futuramente entrar num relacionamento sério com você. No início foi maravilhoso. Ele me ligava a todo tempo. Sendo que eu gostava, né? Assim, porque é carinho. E daqui a pouco foi vindo os ciúmes, né? Tanto da minha parte, a dele foi pior, da parte dele. Ciúmes foi a pior coisa que havia entre nós. O ciúme primeiro começou comigo, porque eu sabendo do histórico dela, eu deixava às vezes aquilo entrar, o passado dela às vezes ficava na minha cabeça, eu ficava imaginando mil coisas. Às vezes eu não queria deixar ela sair sozinha, aliás, eu não deixava ela sair sozinha. Eu ligava para ela de 5 em 5 minutos para saber onde ela estava, com quem ela estava. Quando ela ia trabalhar, eu ficava ligando para ela no trabalho, eu ligava para ela de 5 em 5 minutos para saber como é que estava. E se tinha homem, ela nem trabalhava. A insegurança, tanto da minha parte quanto da parte dela, foi uma pedra no início do relacionamento. Então, eu ouvi assim, muitas pessoas falar sobre esse livro Casamento Blindado. Adquiri o livro e aquilo foi me ajudando muito, sem menos eu perceber. E assim, as partes que me marcaram muito foi a parte que ela sempre falava, você tem que acreditar em você, né? E aquilo foi pra mim, sabe? Aquele livro foi pra mim. Cada página hoje eu carrego comigo. Só que depois que ela chegou pra mim e falou, olha, Giovanna, que tal a gente ler esse livro Casamento Blindado? Eu falei, não, tá bom, vamos ler, a gente tá precisando aprender muita coisa. Eu achava que eu era o certo com ela. Sempre apontava os erros dela e não via os meus. Depois que eu li esse livro, que eu comecei a perceber aonde eu estava errando. Eu comecei a perceber que aquele ciúme que eu tinha era exagerado. Eu comecei a perceber que o jeito com que eu falava, eu tinha que mudar aquele meu jeito. Era uma bagagem minha.
Mas eu tinha que mudar aquilo para o relacionamento dar certo, porque eu era muito grosso. A gente conseguiu vencer juntos. Foi difícil, porque eu sempre queria falar. Eu queria ser a cabeça. Ela passou a me ouvir mais, porque ela não me ouvia. A gente começou a entrar num acordo. A gente passou a concordar, a gente passou a se unir mais. Se transformou num casal de verdade. Quando esses problemas que estavam desgastando o nosso relacionamento, a gente venceu, aprendeu a lidar com eles, com esses problemas, eu decidi dar o próximo passo. Eu cheguei para ela e falei, olha, Rafaela, eu tenho certeza que você é a mulher da minha vida. Eu te amo e eu quero casar com você. Essa é a minha linda esposa, Amélia. Nós nos conhecemos quando estávamos na escola. Isso foi 12 anos atrás. Nós namoramos por 10 anos antes de decidirmos nos casar. No começo do casamento era muito problemático. A gente não se entendia, a gente não identificava os problemas e não sabia como resolvê-los. Eu não sabia como lidar com a minha situação quando eu me casei, porque eu nunca vi uma relação de casamento na minha casa. Nós costumávamos brigar, costumávamos discutir. Não havia comunicação, nós não sabíamos lidar com os problemas. Nossa relação era totalmente uma confusão. Mas depois de ler o livro Casamento Blindado, nós recebemos muitas informações. Eu vi que não somos apenas nós, que é natural ter problemas, mas a forma como você resolve é que é o principal. Nós dois decidimos comprar o livro porque nós não sabíamos o que fazer, não sabíamos com quem falar. A mais importante lição que eu aprendi com o livro Casamento Blindado é controlar minhas emoções. Eu acusava a Amélia e culpava de todos os problemas que eu tinha. Eu pude refletir mais tarde que minhas emoções estavam causando todos os problemas. Às vezes o problema nem existia, mas porque eu tinha um problema em mim, eu acabava descontando nela. Quando eu recebi o livro, eu tive um clique. É isso que vai nos ajudar. Esse é o livro que vai mudar a minha vida. Esse é o livro que vai mudar o meu casamento. Nós podemos nos comunicar sobre isso e mais tarde nós podemos trabalhar juntos para achar uma solução. Nós somos um time para lutar contra o problema. Hoje meu casamento é abençoado. Eu agradeço a Deus por um marido como Grant. Eu nunca imaginei que nossa relação pudesse mudar tanto e eu agradeço ao livro Casamento Blindado por toda a transformação na minha vida. Eu sou o Felipe. Eu sou a Ana Flávia. Nós somos de Uberlândia, mas estamos morando em Pará de Minas. Chegou um dia que eu meio que percebi que ela estava assim, de olho em mim também, né? Mas teve um dia que ele chegou e ligou pra mim e a gente começou a conversar pelo telefone. Começamos a namorar. 3 meses que a gente estava namorando, ela engravidou. E aí aquilo ali foi um baque. Tava acreditando que eu ia ser mãe com 17 anos. Filha única, era o bebezinho de ouro do papai, né? Como que eu ia chegar, pai, engravidei? Porque meu pai mandou escolher entre ele e meu marido. E aí? Eu falei, eu quero meu marido. Na época, namorado, eu quero ele. Então, eu saí de casa pra ficar com ele. Nós fomos morar numa kitnet. E era aquilo ali, não tinha como você fugir um do outro. Você brigar, você tinha que dormir junto. Ela era muito mimada. Ela queria que fosse tudo do jeito dela. E eu queria que fosse do meu jeito. No começo, ele não aceitava que ele agora tinha uma família. Ele chegava do trabalho a hora que ele queria. Eu não aceitava. Eu ligava, onde você tá? Ah, eu tô com meu amigo aqui. Isso pra mim eu não aceitava. Daí eu emburrava, ficava dias sem falar com ele. Pra mim, uma semana, 15 dias, pra mim era normal ficar sem conversar com ele. Nós não discutíamos, não batíamos boca, mas era o silêncio. O problema entre a gente era diálogo mesmo. Era falta de diálogo, de amizade, de companheirismo. Nós não tínhamos essa ainda
Não sabíamos, eu era o meu jeito fechado e ele o jeito dele, então cada um ficava pro seu lado. Meu nome é Maísa. Meu nome é Vanderlan. Somos de Goiânia e viemos contar a nossa história para vocês. Ele era meu vizinho e eu era amiga da mãe dele. Nós fazíamos caminhadas juntas. E lá que começou o namoro nesse casamento do irmão dela. E a gente foi conhecendo melhor e eu fui vendo que ele era uma pessoa de caráter, pessoa boa. Aí chegou aquela hora que é essa mesmo. Casamos. Sempre qualquer coisinha eu ficava emburrado de um lado e ela do outro. Não conversava, ficava assim, uma semana sem conversar, 15 dias, sabe? E ele priorizava muito esse negócio de futebol e beber. Parece que ele era o mundinho dele, a vida dele. Era, assim, eu achava ruim, sabe? Porque não tinha aquela... O Tiago dela falou, sabe? Não tinha conversa. Eu ficava também muito triste com a situação, porque não resolvia, não, sabe? Depois que ficava em paz, depois voltava a mesma coisa. Do nada ele ficava sem conversar, ele bebia muito, embora não me maltratava nem nada, mas eu não gostava que ele bebia muito. E ele ficava naquele silêncio, no mundinho dele, e eu ia pro meu mundinho, então era triste. Antes de casar com ele, eu já tinha esse jeito, essa personalidade forte, esse gênio ruim. Era de ficar isolada no meu quarto, calada, trancada, não tinha amizades. Então, quando eu casei, não foi diferente. Foi muitos anos, uns 10, 12, acho que até 15 anos que a gente viveu essa relação desse jeito. Tinha 7 anos de casado, mais ou menos, quando ela comprou o livro. E aí ela começou a ler o livro, foi lendo, e passado mais ou menos uns 6 meses, já começou a mudar a situação. Mudou bastante. Começou a falar algumas coisas comigo, eu achei aquilo interessante. E aí eu fui vendo a mudança dela e também fui mudando. E fui me identificando com tudo que estava escrito ali, as ferramentas eram boas, ali ensina a gente... Até no livro mesmo, você comparar como é que era a sua vida antes e como é que você poderia mudar. E eu fui fazendo assim, fui mudando, fui aprendendo a ouvir, eu não sabia ouvir. Eu achava que eu que tinha razão, que o errado era ele. Ele gosta de luta. Eu não gosto que ele goste de luta, né? Mas eu aceitei. Então eu acabei vendo que eu cedia de um lado, ele cedia do outro e a gente começou a se encaixar. Quando ela sentar, que ela odiava o futebol, ela sentou lá comigo para ver. Aí eu fui aprendendo a sentar, assistir com ele, fui pro estádio com ele, algumas vezes com as crianças. Eu vi que eu estava mudando. E outras coisas também, tudo. Passou a ser uma pessoa mais alegre, passou a conversar mais, ter diálogo. Aí veio a mudança, mais carinhosa. Tinha coisas que eu parecia que ele estava lendo a minha história ali. Ela perguntava, o que você está pensando? Aí eu falava, não, estou pensando em nada. Aí ela falava assim, não, alguma coisa você tem que estar pensando. Não, estou pensando em nada não, amor, eu não estou pensando em nada. Às vezes eu até inventava alguma coisa, estava pensando para ela dar sossego. Então aí, no dia que eu li, eu comecei a rir, né? Porque era verdade. Era uma cabeça de um homem falando para uma mulher, olha, ele realmente não pensa em nada, ele tá ali na caixinha vazia, né? As bagagens, aquela coisa de eu ser mimada, que eu não aceitava que ele não fizesse a minha vontade, então tinha que ser minha vontade. Então eu falava com ele, olha, a gente tem bagagem, eu sou mimada, você também tem suas bagagens. Ele perguntava, por quê? Que bagagens são essas? Eu percebi que eu tinha trazido uma bagagem muito grande lá de trás, porque na minha família, assim, não tem... tias são separadas, tios são separados. Então, a minha avó falava assim, mulher nenhuma nessa família casa. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu não ia casar. Eu não tinha pretensão nenhuma de casar, de ter casa e família. Isso não passava na minha cabeça. Eu tive que ir desfazendo dela para as coisas ir mudando. Aquela vida, 12 anos atrás, calado, em silêncio, hoje é diferente. Hoje é excelente esposa,
minha companheira. Hoje nós somos companheiros, ele é meu amigo, eu sou amiga dele. Nós trabalhamos junto, convivemos junto praticamente o dia todo. Eu leio sempre que eu posso estar relendo ele, eu leio. Então a gente se renova o nosso amor todos os dias agora. Todos os dias ele fala, bom dia, eu te amo, valeu a pena, recomendo para todos. O meu pai e a minha mãe, eles moram em outro país. Não foi nós que demos o livro para ele, mas eles leram o livro. Eles tinham vários problemas lá também. E depois que eles leram o livro e foi conhecendo o livro, eles conseguiram se reconciliar e hoje estão muito bem, os dois. Meu nome é Antônia Galvão. O meu nome é Ricardo Lúcio. Um dia a gente se encontrou num lugar de dança, num clube de dança. E naquela noite ele me levou, me convidou. Posso ir até a sua casa? E chegando lá, ele até me pediu um beijo. Posso te dar um beijo? Eu pensei, como que ele está me pedindo isso? Falei, não vou te dar um beijo. Ele falou, se você não me der um beijo hoje, você vai se arrepender. E ele mesmo me deu esse beijo. Então foi assim que nós começamos. Assumi compromisso com ela, namoramos. Ficamos noivos e casamos. Esse amor perfeito de recém-casados durou uns 2 anos. A gente era muito diferente um do outro e aqueles choques começaram a trazer traumas. Eu me calava muito naquela época, eu não me expunha, como eu falei, eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa reservada, muito calada. Tínhamos divergências quanto à questão financeira. Nós nunca conseguimos ter paz dentro do supermercado. Todas as vezes que nós fomos fazer compras, tinha briga. Ele era uma pessoa autoritária. Então, eu nunca falei isso para ele, talvez ele vai saber agora. Às vezes eu tinha medo dele. A forma que ele falava, às vezes, me agredia. E, ao invés de conversar, de saber como falar e falar, você está me machucando, você está me agredindo, você está sendo muito além do que precisa, eu me trancava. Então ele me machucava na forma de falar e ele não percebia porque eu não falava. Então eu cada vez me fechava mais, ao ponto dele um dia falar para mim, você quer que eu adivinho o que está passando na sua cabeça? E aquilo tudo foi muita pressão e eu, naqueles dias, tinha um comércio de pizzaria que estava falido. Em casa, conversando com ela, falei, ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga que o marido dela estava numa situação assim, ele foi para Londres. E lá ele arrumou trabalho. Depois de 1 ano e meio separados, ele tinha a vida dele independente, vivia quase que como um homem solteiro mesmo, porque eu estava acostumada com a família, era uma vida em família. E meu marido morava numa casa com 10 pessoas. Nem conversar nós não conseguíamos. Então era briga, era gritos, era coisas assim. A gente nunca, graças a Deus, se agrediu um ao outro, mas com palavra era muita agressão. Então foi aí que nós nos separamos, aqui em Londres. Eu segui a minha vida, sozinho, decidido nunca mais a casar outra vez. Então eu fui no lançamento do livro, peguei o livro e comecei a ler. Eu comecei a ler o livro como uma esperança e aquilo me ajudou e me abriu muito a minha mente, o meu entendimento. Quando o Renato, de uma forma tão maravilhosa, ele fala que para a gente olhar o casamento como se fosse uma empresa. Que se a gente olhasse o casamento não de uma forma emocional, como eu sempre fazia, emotiva, quando meu marido falava, eu agredia, ou às vezes eu me protegia, eu me fechava, ou então quando eu falava com ele, eu falava de forma áspera e rude. Alguns meses depois, ela me ligou. Eu vou ver o que essa mulher quer. Eu cheguei para ele e falei, Ricardo, eu vou me casar de novo. Ele olhou para mim, como quem diz, o que eu tenho com isso? Ele não falou porque foi educado, né? E eu falei, e eu estou aqui para te propor, se você quer casar comigo novamente. E então, aquele amor que eu tinha por ela reacendeu. Eu pude perceber, na leitura do livro, que realmente há um ensinamento preciosíssimo
riquíssimo, que todo casal, recém-casado, maduro ou em qualquer estágio do casamento, precisa ler. Os nossos filhos, quando souberam da nossa reconciliação, do nosso recasamento, celebraram, fizeram muita festa. Eu hoje me sinto muito mais amada, mais respeitada e mais entendida e compreendida. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Vanessa, nós moramos aqui em Serra, em Vitória do Espírito Santo. Estava passando por uma situação muito difícil, então ele naquele momento ele estava me dando um suporte, então ele estava me ajudando. Eu não falei para ela, falei que eu gostava de uma pessoa, então ela chegou, quem é essa pessoa? Por brincadeira eu falei, sou eu, e ele disse assim, é você. E dali daquele momento, depois que ele disse que era eu, dali a gente já começou a namorar. Uma das coisas que começou a ficar um pouco difícil no nosso relacionamento era o apego que ela tinha muito à família. Qualquer coisinha, ela ligava, todo dia estava ligando para a família, toda hora. Não tinha essa sabedoria de conversar, de dialogar e acabava ficando pior a situação porque eu agia até de uma forma grosseira por não saber como lidar diante daquela situação. Frequentando os mesmos lugares, primeiro eu conheci a Vanessa, para depois conhecer o Marcelo. Eu li o livro me ajudou muito em várias fases do meu casamento. E conversando com a Vanessa, ela começou a relatar algumas coisas que estavam acontecendo no casamento dela que não estava bom. Então eu indiquei ela para ler o livro. Ela já tinha um livro, mas ainda não tinha lido. Eu falei que ela estava perdendo tempo, que ela tinha que ter lido o livro e ela começou o livro a partir dessa data. O livro Casamento Blindado, que hoje eu posso contar que foi o que me ajudou, a ferramenta principal foi o livro, que justamente é a bagagem pela qual a gente carrega no casamento. E justamente essa bagagem que a gente carregou no nosso casamento foi esse. Ela passou a ler esse livro e depois de um tempo eu comecei a ver nela uma mudança. Eu já vi que ela já não era mais aquela mulher chata, posso dizer assim, que ela era antes. Foi quando eu pedi para que ela também passasse para mim um pouco do que ela tinha aprendido. Então foi aí quando eu li a respeito do que fala, né, que nós não mudamos pessoas. Nós não mudamos pessoas, nós resolvemos problemas. E foi daí que eu frisei bastante isso, resolver um problema, ir na raiz. Mas no momento que o livro em si nos proporciona pensar, foi que me levou a entender que eu tinha que trabalhar mais em mim. Então foi aí desde o momento que eu procurei trabalhar mais em mim, desfocar mais do meu esposo e olhar mais para mim mesma, me valorizando como mulher, ele sentiu uma mudança, ele sentiu essa diferença em mim. Eu exalei, posso dizer assim, o bom perfume que o livro passou para mim também. Acabei lendo um livro, Casamento Blindado, em relação a respeito do líder, né? O líder, ele tem que sacrificar, tem que se esforçar para agradar a esposa. O líder não é aquele. Há uma diferença do líder para o chefe. O marido chefe é aquele que grita, que está certo, as regras são dele. E por conta disso, existem muitos casamentos que estão tendo vários problemas, inclusive o meu era dessa forma. Mas depois que eu consegui entender que o líder, ele faz por onde a esposa seguir ele. A esposa tem que seguir. Para que minha esposa viesse me seguir, era necessário também que eu viesse a respeitá-la, considerá-la e ver que não é só ela. Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu entendi uma coisa, minha esposa, ela sempre quis o meu bem. E tudo que ela falava para mim em relação à mudança, não era para que nós viéssemos a ficar melhor. Depois do livro que eu passei a enxergar de que eu era o espelho dele e ele era o meu espelho, então a gente viu a melhor forma, porque o que eu conseguia enxergar nele e ele não conseguia enxergar, eu enxergava. Então eu falava para ele. Tanto da minha parte como da parte dela, nós estamos sempre se esforçando para colocar em prática o que a gente lê. Depois da leitura, devido à minha mudança, fez refletir nele, né, uma nova pessoa, uma pessoa que eu não era, e depois eu passei a ser. E eu confesso que sem a minha esposa eu não sou nada, ela me completa, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida,
foi ter conhecido a minha esposa e com certeza foi Deus que colocou ela na minha vida e não abro mão. Transformou o nosso casamento, o livro ajudou muito mesmo. E hoje eu me sinto uma mulher realizada, hoje eu me sinto feliz, né? Valeu muito a pena, valeu. Eu passaria tudo de novo. Tanto valeu a pena que o meu tá emprestado e ainda não me devolveram. Com o casamento blindado, o que a gente aprendeu? Aprendeu a valorizar o casamento. Esperamos que você tenha gostado das histórias e percebido como elas podem servir de exemplo para iniciar 2015 de forma diferente. Começar esse ano novo com a esperança de que, seja qual for o problema do casamento, ele tem jeito. Assim como estes casais aprenderam a dar uma volta nos problemas do casamento, você também pode aprender. O livro Casamento Blindado continua disponível nas livrarias e agora ele ganhou uma edição especial. E no primeiro dia de 2015, nós convidamos todos vocês para uma reflexão muito especial. O que você quer mudar em sua vida em 2015? Quais os seus planos? Venha participar com a gente desse grande encontro no primeiro pôr do sol do novo ano. Será dia 1º de janeiro, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Comece bem, comece certo. Infelizmente, a nossa aula acabou, mas olha só o que nós preparamos para você na primeira aula de 2015. Os micos e os erros de gravação aqui da Escola do Amor em 2014. O marido de uma aluna quer ir à festa da empresa, mas ela não foi convidada. E ficou na dúvida, ele deve ir sem ela? Vale a pena passar uma noite chata, mas assim pelo menos eu garanto o meu emprego, né? E ainda, o que fazer se a irmã da sua esposa é um problemão? A Escola do Amor responde. Que isso? Você é maluca? Sua irmã pode entrar aqui a qualquer segundo. Ah, para, eu adoro correr risco. E os melhores momentos de uma entrevista emocionante. Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, e seu marido Fernando falam do filho especial. A mulher tem que abrir mão, renunciar de muitas coisas. O marido também tem que renunciar de muitas coisas, mas é por um benefício de uma pessoa que é o seu ser. Obrigada, alunos, e até o ano que vem. Tchau.